4 podcasts que vale a pena ouvir. Pessoal, eu quero falar sobre podcast. Vocês conhecem podcast? São, ao invés de ter imagem, só tem a voz, você pode ouvir no rádio. Normalmente um podcast tem uma duração maior. Já até perguntaram para mim, algumas pessoas que seguem o canal, professor, por que o senhor não faz no formato podcast? Porque assim, quando eu for para o serviço, eu vou ouvindo as ideias e tudo mais, e aí o senhor pode falar mais tempo, pode dar uma aula mesmo, pode se estender mais. Eu não faço assim porque, como eu trabalho vários temas, e se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Porque toda quarta a gente tem vídeo novo, bom. Segunda e sexta eu trago shorts, que são apresentações bem curtinhas, pitorescas, curiosas, para enriquecer o nosso universo. Então, se gostar, dê um like e, importante, compartilhe. Por isso eu gosto de fazer programas em que a gente possa se ver. Não vejo vocês, mas vocês me veem, eu mostro coisas. Eu gosto de trabalhar com imagens, palavras e tudo mais. Mas aí outro dia eu estava lendo uma matéria, um blog, que eu apoio a Fundação o Instituto, não é Fundação, o Instituto Vladimir Herzog. O Instituto Vladimir Herzog, para quem não conhece e de repente pensar em apoiar, pode ser uma ideia. Ele defende e promove a democracia e os direitos humanos, através da educação, liberdade de expressão, memória, verdade e justiça. Vladimir Herzog foi morto pela repressão na época da ditadura. Um jornalista, diretor de jornalismo da TV Cultura, ele foi dar um depoimento, se apresentou, foi preso, no dia seguinte apareceu lá enforcado, como se ele tivesse se matado. Uma coisa bizarra, um negócio horroroso, comoveu a sociedade, e aí criou-se todo um movimento, e assim nasceu um instituto com essa missão de promover democracia, respeito aos direitos e tudo mais. E eles têm um material bom publicado. Então, todo mês ou de tempo em tempo eu contribuo financeiramente, eu ajudo. É pequeno, que eu não tenho condição, eu sou mais humilde, mas eu contribuo. Não importa, se a gente acredita, tem que apoiar, tem que ajudar, tem que divulgar. Então, eu apoio. E aí eu recebo mensagens, o que estamos fazendo, quais são nossos passos, encontros, palestras. E um belo dia eu recebo lá uma mensagem dizendo que eles estavam lançando 4 podcasts que falavam sobre o período em que eu comecei a estudar. E esses podcasts contavam a história de Alexandre Vanucchi Leme. Aí eu me interessei, fui assistir. Você talvez não conheça, se não for da minha geração, há uma chance de não conhecer quem foi Alexandre Vanucchi Leme. Até o pessoal que estuda na USP, o podcast começa com um repórter perguntando para alguns estudantes que estão numa sala de jogos do diretório central da universidade, perguntando: vocês sabem quem foi Alexandre Vanucchi Leme? Aí o pessoal olha um para o outro assim, faz uma cara de estranhamento. Não sabemos, tal. E um deles depois, várias pessoas são questionadas e uma acaba dizendo algo. Agora, é estranho isso, porque Alexandre Vanucchi Leme é o nome que foi dado ao Diretório Central dos Estudantes, o DCE, da USP, em referência a uma homenagem, um símbolo de uma época que a gente não quer ver mais, que foi uma época em que os estudantes eram muitas vezes presos e eram levados para sessões de interrogatório, muitos morreram nas celas, sumiram, e isso aconteceu também no momento inicial com Alexandre Vanucchi Leme. Quando eu entrei na universidade, pessoal, eu fiz a ECA, Escola de Comunicações e Artes. Eu fiz jornalismo. Minha formação original é como jornalista, fiz jornalismo.
E depois eu fiz administração e fiz carreira mais para o lado da administração. Por isso os temas que eu trabalho aqui são temas variados, que tratam das questões administrativas e tudo mais. E aí, quando eu entrei na universidade, em 1973, o ambiente estava efervescente lá na ECA, e aí eu cheguei e o pessoal falando baixo, até porque tinha receio de ter alguém lá que não era estudante, que estava lá espionando. Era ou época difícil, pessoal. Todo mundo assustado porque poderia ser denunciado, querendo saber quem era quem que estava presente, participando das reuniões. E aí o pessoal comentando que ia ter uma missa para poder celebrar, quer dizer, fazer uma espécie de ato pela morte do Alexandre. Alexandre foi um estudante de geologia da USP e ele foi morto pela tortura. E ele tinha 22 anos quando morreu, né? Foi preso, torturado e morto por agentes do DOI-CODE aqui em São Paulo, isso em 73. Aí eu ouvi, eu era molecão, eu tinha 18 anos, eu falei, meu Deus do céu, contém. Meu pai falava, ó, não se mete em encrenca, cuidado, hein, filho, cuidado. E a gente sabia que a situação era muito tensa no Brasil. Você saía de carro, tinha bloqueio em tudo quanto era lugar, parava, mandava abrir para ver se você estava levando folheto, material subversivo, muita gente era presa. Vivemos uma época muito ruim, pessoal, muito ruim. 73 por aí, em função da ditadura. Muita gente que defende devia estudar um pouco mais para ver. É ruim, a falta de liberdade é péssima, ninguém gosta de não ter liberdade. Eu não fiz nada de errado, eu quero ter liberdade, direito de ir e vir. E a gente não tinha direitos, os direitos foram cassados. Época difícil, difícil. Quem gostou que seja feliz. Eu não gostei. Época difícil essa. E aí, eu fiquei meio preocupado. Foi feita uma missa lá na Praça da Sé, e o Dom Paulo Evaristo Arnes foi quem rezou a missa e tal. Bom, aí quando você vai assistir esse podcast, que são 4, o primeiro fala sobre isso. O título do primeiro episódio é Prenderam o Minhoca. Minhoca era o apelido do Alexandre Vanucchi. Na universidade as pessoas acabam ganhando o apelido, né? Prenderam o Minhoca. E ele tinha 22 anos, já falei quando isso aconteceu. Então, o jornalista que conta a história, ele tenta pegar gravações da época, gravações de rádio, de televisão, ele pediu licença, ele conversa com pessoas que viveram a época, hoje já estão com mais idade, e que dão depoimentos de como as coisas foram. Pessoal, é muito interessante. E esse jornalista é um camarada que ele conduz as reportagens de uma forma educada, gentil, carinhosa. E ele vai falando e você vai se envolvendo. Eu fiquei encantado. Eu assisti o primeiro episódio do podcast e tem 1 hora mais ou menos. 1 hora. Se você digitar no YouTube, porque tem no YouTube, quem curte podcast talvez até saiba melhor. Como eu não acompanho muito podcast, eu acessei pelo Instituto Vladimir Herzog e depois eu fui remetido, vi que tem no YouTube. Quando eu digitei Eu Só Disse Meu Nome, apareceram lá os 4 podcasts. O primeiro tem o título Prenderam o Minhoca. O segundo tem o título Cálice. Cálice vai falar da censura, das matérias sendo censuradas nos jornais e também vai falar daquela música feita pelo Gilberto Gil e pelo Chico Buarque, Cálice. Foi nessa época, nesse momento, os dois dão depoimento nesse episódio e essa música foi feita para marcar, inclusive, o momento que se vivia. E aí houve uma homenagem ao Alexandre lá na Poli e o pessoal, o Gilberto Gil, foi convidado a ir lá e ele foi. E ele cantou a música lá, que era proibida
muito interessante, pessoal. Episódio 3, pelas liberdades democráticas. E aí vai falar do movimento pelas liberdades, pelas diretas e tudo o que foi acontecendo no país. É uma aula de história feita com muito respeito, com muito cuidado. As fontes são todas citadas para você poder procurar. Não é fake news, não é gente inventando coisa, é gente descrevendo o que aconteceu. E no episódio 4 é Nunca Mais. Tem a ver com o movimento Brasil Nunca Mais. Nunca mais queremos isso aqui, nunca mais. É o episódio 4. Eu achei fantástico. O episódio 4, inclusive, o 3 e o 4, estava tão encantado que eu conversei com a minha esposa, que também entrou na ECA, na mesma época que eu, viveu tudo isso. Eu passei uns apertos, não me envolvi no movimento, mas eu cruzei com várias situações complicadas. A minha esposa e eu, ela falou, não, vamos ouvir. E aí a gente sentou na sala, ligou na televisão, no YouTube, e ficamos ouvindo. Nós dois nos emocionamos nos episódios. E ela falou, que impressionante, como esse rapaz, o apresentador, como ele fala bem, como ele fala de uma forma respeitosa, carinhosa. Gente, fica aqui a minha dica. Tem muita coisa que está perdida aí no YouTube que as pessoas não veem. Eu, de vez em quando, vou trazer essas coisas para vocês. Toda vez que eu achar um negócio bom, eu trago. Este é bom. Os 4 podcasts de Eu Só Disse Meu Nome. É a recomendação de hoje. É importante conhecer mais a fundo a nossa história e mostrar com as nossas ações que não queremos que fatos lamentáveis como esse se repitam. Nunca mais.